Olá pessoal, aqui é o professor Sanderson, né? E aqui vai algumas dicas para você aprender a lidar com as questões difíceis no Enem ou em qualquer concurso, tá? Então, um dos pontos fundamentais é você saber que uma questão ou ela é fácil ou ela é difícil por dois fatores: a interpretação ou o conhecimento, tá? Nem toda questão é um problema de conhecimento, nem toda questão é um problema de que você não sabe ou não possui o conhecimento necessário, né? Muitas questões são difíceis porque simplesmente a interpretação do enunciado é mais difícil, né? Então, as pessoas acham em geral que tudo é um problema de conhecimento, né? Existe a matéria difícil, existe a matéria fácil, e não existe isso, né? Você pode ter uma questão super difícil de regra 3, por exemplo, e uma questão super fácil de trigonometria, né? Então, uma coisa não está ligada à outra, né? Então, esses dois fatores são antagônicos, tá? Uma pessoa pode ser muito boa em questões de conhecimento e ainda assim ter uma interpretação ruim das questões, tá? Você pode ser também muito bom em questões de interpretação, aquelas questões de pegadinha, essas coisas, e realmente não ter conhecimento para fazer as questões de conhecimento, as questões que envolvem um determinado trabalho de saber o conteúdo, lembrar os pontos principais do conteúdo, né? Então, o ideal é que você consiga treinar o máximo possível desses dois tipos de questão, né? As questões de interpretação e as questões de conhecimento, né? Então, elas podem ser fáceis ou difíceis por ambos os fatores, né? Você pode ter uma questão super difícil de interpretação ou super difícil de conhecimento, né? Às vezes tem aquela questão que você sabe até o tema, você conhece o conteúdo, mas está ali tudo o enunciado está colocado de uma forma muito difícil, de uma forma um pouco mais, né, oculta ali. Então é super importante que você consiga treinar esses dois fatores, não só o seu conhecimento com relação à matéria, mas também a sua habilidade de interpretar as questões, né? Então, o que são questões difíceis? Ora, é toda questão que não é fácil, né? Mas, é claro, não dá para definir isso de uma forma simples, né? Porque isso é subjetivo, mas as questões fáceis são aquelas que a gente percebe a solução ali, né, de maneira intuitiva, você já visualiza o caminho até a solução. E as questões difíceis são realmente essas que o caminho não é intuitivo, né? Você pode até lembrar um pouco da matéria, do conteúdo, mas o caminho até a solução você não vê. Então pode ser que esteja ali tenha alguma coisa que envolva um pouco mais de interpretação, né? E talvez você precise melhorar um pouco disso, ou você precise reler a questão de uma forma cuidadosa para saber exatamente o que é que tem que fazer ali, o que é que tem que encontrar, né? E existem duas regras principais para lidar com as questões difíceis. A primeira é não comprar a briga logo de início, né? Uma questão difícil, você não cai na briga logo assim de cara, você tem que ir ganhando terreno com ela. Você rabisca uma coisa, vai fazer outras, né? Rabisca uma coisa, vai fazer outra. Você nunca gasta todo o seu foco e sua energia nessas questões, né? Principalmente na hora da prova, porque pode ser que você gaste muito tempo com ela e no fim as questões mais fáceis, quando você vai lidar, já foi embora todo o seu foco, já foi embora toda a sua energia, e aí você vai se desesperar, né? Então tem que saber quando comprar a briga, né? Você só compra a briga com essas questões quando você tem tempo, foco e energia disponível. Se não há, é melhor pensar outras coisas, vai fazer outra coisa, né? Mas não vai gastar todo o teu foco, toda a tua energia nessas questões, né? Então, essa regra número 1 está ligada a isso, a você saber que essas questões você tem que ir passo a passo. Não adianta você achar que vai sentar ali e vai ficar insistindo e vai ter o estalo e já vai responder. Não é assim, né? Não é assim. Então, você vai ganhando terreno, né? Lê um pedaço, vê as informações, rabisca algo, depois vai fazer outras coisas na prova. Depois de 5, 10 minutos, ali, 15 minutos, você retorna para ela, tá? Então, essas questões você tem que ir aos poucos, tá? Então, vamos lá. O que você não deve fazer quando você está diante dessas questões? O primeiro erro é ficar relendo o enunciado obsessivamente. Você ficar relendo,
como se fosse ter ali um estalo mágico, e não é assim, não vai acontecer nada. Então, você tem que reler, mas reler olhando para as informações, buscando saber qual é a informação que você não possui, qual é a informação que você possui, o que é que a questão está dando de informação, né? Lembra-se que em toda questão você tem que construir uma ponte entre o dado que você tem disponível no enunciado e o dado que está oculto. Tá? Então, ler e ficar pensando, tentando resolver a coisa de cabeça, isso também não funciona. O essencial é que você rabisque, você busque riscar, você busque lembrar da fórmula, ou o que seja, ou elaborar exemplos, mas não ficar tentando fazer tudo de cabeça. Também não funciona, não é inteligente isso. Gastar todo o tempo, foco e energia tentando resolver, nunca faça isso, eu acabei de falar, né? Insistir mesmo sem compreender os termos básicos do enunciado, né? Se a questão tem lá os termos básicos como equação de segundo grau, sei lá, números complexos, e aí você não lembra nem o que são essas coisas, já salta, vai fazer outra coisa da vida, não adianta insistir aí, né? Não lembro, nem sei o que é uma equação de segundo grau, salta, né? Não sei o que é um verbo nominal, qualquer coisa, salta, né? Então, achar que toda questão é um problema de interpretação ou achar que toda questão é um problema de conhecimento, tá? Isso é um erro também fundamental. Então, essas são as dicas do que não fazer, isso faz parte das minhas aulas de hábitos de estudo, não deixe de participar do meu grupo de tutoria, ok? Até a próxima.